Mais um episódio incrível desse anime que se prova, mais uma vez, um dos lançamentos mais incríveis dessa temporada. Bora pra mais um Dia do Lixo aqui nesse canal, que lembrando, continua enquanto você apoiar, deixando seu comentário aqui embaixo e pedindo novos vídeos semanais falando de Gachakuta, dessa vez episódio 4 do anime, que apresentou com mais detalhes a personagem Ryo e um grande mistério que já surgiu dentro desse universo, mais especificamente nesse local que a gente tá vendo da superfície, que por acaso é lá embaixo. Ou será que antes que era em cima? Já se inscreve nesse canal para acompanhar novos vídeos de Gachakuta semanais e comentários de outros animes e mangás por aqui também. E me siga nas redes sociais, @xGabiXavier, para acompanhar conteúdos a mais, também sobre jogos, filmes e séries e, claro, muito anime e mangá. Episódio 4 continuou depois da luta de cocô no episódio passado, que foi um momento de comédia maravilhoso que também apresentou o personagem Zanka e um pouquinho mais, né, dessa ambientação e construção da tal superfície. Até coloquei aqui pra vocês o questionamento do que é a superfície. Ela se chama superfície, mas ela fica lá no fundo do que a gente estava assistindo no começo do anime. Ou do que, por exemplo, para Urudo era considerado um grande buraco. Ele nem sabia que existiam pessoas lá embaixo. Inclusive, nesse episódio, ele questiona: será que as pessoas lá de cima, os celestiais, como são chamados pelos da superfície, eles sabem, quando jogam vários lixos e pessoas lá embaixo, que existem monstrões e seres humanos vivendo? Pois é, isso é mais um dos mistérios. O universo ainda está sendo apresentado lentamente pra gente, mas de maneira que eu acho que é muito convincente e interessante até agora. Gachakuta é uma história que se vende principalmente por causa desse ambiente tão diferenciado. Uma construção de universo que eu tenho elogiado ao longo dos episódios e continuo até aqui, porque não é só uma apresentação de personagens carismáticos, de monstros bizarros, sequer de mistérios, de batalha, o que também acontece. Mas é uma história que consegue trazer qualidade técnica, o que é muito bom, as pessoas exigem bastante disso hoje, personagens bons, lutas que até então aparecem pelo menos um pouco em todos os episódios, ou quase todos, e são satisfatoriamente bem feitas, bem dirigidas, bem coreografadas, e claro, uma história que ela apresenta o tempo todo um pouquinho de resposta e aí abre mais mistérios, ou seja, a vontade de continuar assistindo persiste semana a semana, e não foi diferente daqui. A gente termina com um gancho que ele é interessante para te deixar instigado a continuar, para saber, poxa, o que será então, não só que existe dentro de um monstro que tá ligado a algo que é geralmente dos zeladores que estão lutando contra monstros, e mais, que é aquele cara no final que tá procurando o protagonista? Será que tem a ver com o outro que assassinou? Enfim, vamos falar sobre todos esses detalhes, mas já adianto aqui que Gachakuta, se você tá aqui por curiosidade e não tá assistindo ainda, é um anime que tá entregando muito. Uma história que é diferente, ou pelo menos minimamente diferenciada o suficiente para você querer continuar. Um anime excelente para você colocar naquela sua lista, assistir semanalmente nessa temporada, que eu sei, tá cheia de nomes incríveis, que eu inclusive não tô tendo tempo de comentar todos. Vou fazer alguns vídeos mais simples agora, a partir de agora, pra galera que apoia o canal, porque não tô tendo muito tempo, mas Gachakuta tem que estar na sua lista para assistir. Tá valendo mesmo. Bem, episódio 4, a gente viu o Urudo chegando junto com o Enjin, mais uma vez, que tá levando ele pro grupo de zeladores, que foi quem viu numa zona proibida o garoto se defendendo e mostrando uma habilidade super diferenciada. É ele que acabou vendendo o nome do Urudo como alguém que é especial de alguma forma, mas logo nesse episódio ele encontra outra pessoa dentro dessa organização, desse subgrupo, pelo menos, de zeladores que faz parte o Enjin, e lá dentro, no atendimento, vamos dizer assim, no balcão, tem a Semiyu, que inclusive percebi que estava vendo uma revista de mulheres peladas, me corrijam se eu vi errado, mas eu acho que não. E o objeto personalíssimo dela são os óculos, o que é muito interessante, porque se fosse o meu, eu ia perder o dia inteiro. Quem me segue nas redes sociais sabe. Usa os óculos para conseguir enxergar coisas, inclusive poderes, detalhes sobre as pessoas que os outros não veem. E ela estava super curiosa justamente para ver Urudo de perto, utilizando os seus óculos, esse seu objeto e sua habilidade com ele, por consequência, e com ele, ela vê algo diferente no Urudo. Teve aquela estratégia que geralmente é muito usada tanto em mangá quanto em anime para mostrar que o personagem escondeu alguma coisa, porque ela claramente se surpreende, tem um sobressalto, e ela simplesmente diz que esse garoto tem muitas habilidades, tem uma capacidade muito grande, mas não tem muito controle dela, não sabe usar. Inclusive é o que o episódio também trabalha bastante até o fim. Mas ela fica com umas reticências ali. Um silêncio, algo que não foi dito, que Enjin percebe, até pergunta: é só isso? Ela diz sim.
Só isso? Não, peraí, tem um cocôzinho no pescoço dele, o que é maravilhoso, porque depois que eu fui reparar que desde o começo tinham mosquinhas voando, né, ali ao redor do Urudo, e realmente é porque ele tava com cocô, mas os óculos dela ficam brancos, sabe? Como se um reflexo impedisse que a gente, ou ali quem estava com ela, conseguisse enxergar realmente os seus olhos. Geralmente isso é utilizado para mostrar que o personagem de óculos está escondendo algum detalhe, está omitindo alguma informação, tem algum mistério acontecendo, o que o olhar do Endin para ela em silêncio também demonstra que ele percebeu que alguma coisa não foi dita. Então fica aqui no ar o que ela enxergou no Urudo, o que mais ela viu, além do fato dele ter um objeto personalíssimo muito poderoso, que ele tinha um vínculo muito grande, que ele não consegue, entretanto, controlar aquele poder dele muito bem. O que ela viu nesse garoto? Bem, dali pra frente, o Endin até ia apresentar o Urudo para algumas pessoas do grupo de zeladores, né, que tem a galera que é suporte, não só os givers mesmo, né, que controlam seus objetos, mas a sala tava cheia. Fiquei pensando se era por causa justamente da fofoca sobre Urudo, era coincidência, mas acaba não sendo apresentado ali, era gente demais, leva pro chefe do grupo deles e acaba que o chefe também tá fora pra alguma coisa que fica no ar o que é. Veja que Gachaco vai deixando alguns mistérios, mas não traz todas as informações. O chefe parece que é meio impulsivo, faz coisas do nada, algo que recorrentemente acontece. Ele pode ficar fora por um tempo indeterminado, mas não sabemos o que. Ele é a pessoa que tem o poder mais forte, teoricamente, entre todos os zeladores daquele grupo, mas ninguém sabe qual é o seu objeto personalíssimo, mas todos acreditam e seguem e obedecem a ele. Então, é aquela figura que provavelmente vence pela retórica, pelo histórico dele, pela confiança que cada um foi tendo e aí sucessivamente os outros também tinham. Não sei, é alguém que não foi apresentado, claramente importante, que foi omitido dessa vez, ainda não é o momento dele aparecer. Entendo também que talvez isso esteja associado ao fato de que o Urudo gostaria de chegar direto pra ele, já perguntar como é que eu volto pra superfície, não teve nenhum apego ou construção ainda dele no grupo de zeladores, então eles estão num nível assim de roteiro, construindo o vínculo do Urudo com aquele ambiente, com aquelas pessoas, com o trabalho de zelador, fazendo ele lidar primeiro com as suas questões, com as suas habilidades como um recém-descoberto giver, para depois ele interagir, por exemplo, com a pessoa que pode ter a resposta dele voltar para, eu ia chamar de superfície, lá pro céu, pro paraíso, ou não. E a parte mais interessante do episódio no sentido de entretenimento, é claro, foi quando o Ryo volta para a história e como ele não teve ainda, né, o Urudo não teve a aprovação do chefe de todos, ele não pode ser considerado oficialmente um zelador, mas ele ficou como aprendiz. Bora para uma missão de campo, chegou uma solicitação que não é tão difícil assim, então você pode observar, aproveitar que é uma missão mais tranquila, a gente vai com alguns que são suporte, e você fica ali olhando o Ryo agir, e a gente teria, claro, a apresentação mais detalhada da personagem. Já ia esquecendo, teve uma breve contextualização também de como funciona aquele ambiente da superfície. Parece que existem cidades, como a que a gente já viu através do episódio passado, que são fortificadas, protegidas, ambientes seguros, que você pode circular e respirar sem máscara. Parece que há limitações, por exemplo, é claro, por eles estarem em um ambiente muito fechado, que ao redor é inóspito muitas vezes, é tóxico, então provavelmente eles não têm tanta coisa, quer dizer, certamente eles não têm tanta coisa quanto a galera lá celestial da parte rica, mas é muito melhor do que as outras áreas que são inabitadas. Algumas, inclusive, são chamadas de proibidas, como a que Urudo caiu, que não sabemos porque Endin estava circulando numa área proibida. A área proibida ela é mais perigosa por causa dos monstros e também por causa do ar. O ar é tão poluído que não apenas é necessário usar máscara, mas é necessário usar rápido, porque em 15 minutos uma pessoa morreria. Nos outros locais, a pessoa respirando aquele ar por muito tempo pode adquirir uma doença muito grave, então existe todo um cuidado para quem pode sair, como sair e por quê. Geralmente quem vai são os zeladores, a pedido de outras pessoas, de outras cidades, de comunidades que estão lidando com os monstros, as criaturas de lixo que vivem dentro desses locais. É uma delas que a gente vê surgindo mais pro final do episódio. O que tem apresentado de interessante nessa parte? Além da gente ver, é claro, a Ryo com as suas habilidades, com o seu objeto personalíssimo, que é uma tesoura que fica gigantesca e ela, diferente da expectativa, vai lidando com ela, com os pés, ela vai atacando
atacando o monstro utilizando os pés e a tesoura gigante, também vemos que os monstros têm categorias de força. Primeiro surgem uns monstros de lixo que parecem uns bodes, depois vem o bode gigante, que até aí os ajudantes conseguem minimamente lidar com golpes fortes que eles têm, né? Mãos fortes, jogam para Ryo conseguir finalizá-los, porque é preciso de uma arma, um objeto personalíssimo para conseguir acabar com esses monstros de lixo, como já foi estabelecido nos episódios anteriores, mas surge do nada um monstro imenso, e é este monstro imenso que rende um problema maior. A gente não tem o episódio trazendo tanto drama em cima do perigo, né, que esse monstro traria, até porque a maior tensão ficou ali com o Rudo, com o fato de que o Rudo estava observando essa dinâmica toda, tentando manter a calma, como foi dito para ele manter, até porque a gente vê que ele é um personagem mais explosivo desde o começo da sua história lá em cima, mas ele tem um impulso de ajudar, ele tem um impulso de defender, e ele tem uma força natural que vem através do seu objeto personalíssimo, através da sua vontade de defesa ou de ataque, como aconteceu no episódio passado contra o Zanca, mas ali, no momento tenso, quando ele precisou defender um dos caras que não conseguiu contra um dos bodes, ele primeiramente, pensando no seu objetivo de conseguir se tornar um zelador, para conseguir entrar num grupo, para conseguir a informação para voltar e se vingar pelo Rector e conseguir cumprir o desejo dele de mudar este mundo, aí ele vai liberando, vamos dizer assim, essa energia para o seu objeto personalíssimo, transforma uma barra numa espécie de grade que protegeria ele e o outro cara do monstro, mas aquilo ruim. Ele não consegue controlar. É claro que é um paralelo direto com o que a gente viu a outra personagem no começo do episódio falando, que ele tem um potencial enorme, mas não tem controle. Isso é uma maneira de nerfar, né, de fragilizar o personagem que é potencialmente forte, para que ele não seja overpower, super incrível desde o começo. É necessário fazer um arco de crescimento para o protagonista e gera um período de tensão, que com isso a Ryo chega ali, elogia o fato dele ter tido a iniciativa de ajudar alguém, mata o bichão e aí volta pro outro que ela tá partindo no meio e nunca consegue derrotar, o que seria diferente, porque o que ela diz é que os monstrões, apesar do formato bizarro, eles têm uns pontos fracos semelhantes, por exemplo, a qualquer ser. Então, se você corta no meio, ele deveria ser destruído. Aquele lá, não. Então, ela volta numa sequência que é muito bonita da gente assistir, dela picotando ele de novo com a sua super tesoura, e ela vê algo brilhando no meio. E é esse o mistério que fica principalmente em relação aos monstros no final. Ela ataca aquele que seria o núcleo da sua fragilidade, aparentemente, e ao atacar aquilo, ela consegue aí sim derrotar o monstro, e aquele núcleo, quando é derrotado, ele se converte num objeto, uma espécie de, como chama isso? Estilete, me parece, que eles chamam ou identificam como um objeto personalíssimo, ou seja, algo que, em tese, seria um objeto associado a outra pessoa. Alguém colocou aquele objeto dentro do monstro para deixar ele mais forte, ou o monstro conseguiu consumir algum dos zeladores, ou uma pessoa que tinha um objeto desse, e aí ele ficou mais forte. É um mistério que fica, porque isso dificulta, por exemplo, você derrotar um desses monstros. E, inclusive, fui notar quando ele estava atacando que, em certos momentos, ele atacava exatamente com um núcleo que se parecia, se eu não estiver enganada, teria que reassistir para saber, mas parecia com esse estilete. Ou seja, talvez esse estilete realmente lhe confira uma habilidade mais forte. Será que esse monstro surgiu do nada daquele tamanho, sem ser mapeado antes, quando a missão parecia mais simples, porque justamente alguém pegou um daqueles monstrões ali, que eram menores, e colocou um objeto, e aí virou um super monstrão? Será que existe alguma configuração, alguma organização ou alguma pessoa, e eu estou sugerindo isso sem saber de fato, tá? Não é spoiler, que está de alguma maneira criando esses monstros com algum objetivo lá embaixo ou na superfície? E aí que a gente tem o gancho final, que também é muito importante, imagino, mostrando um dos caras que capturou, né, o Rudo no começo, e aí o Rudo acabou derrotando, ele acordando, se lembrando apenas de ter sido derrotado por um celestial que ele encontrou, e aí uma pessoa encapuzada com um cabelo ali que não me recordo de ver em outro personagem, mas apenas a lateral, o perfil do seu rosto, fazendo uma única pergunta: onde está esse celestial? Ou seja, alguém que está interessado diretamente no Rudo. A única outra pessoa encapuzada que eu me lembro desde o começo da história foi justamente o cara que acabou com o Rector, então eu não sei se é este cara sem a máscara, um cara que consegue de alguma maneira transitar entre superfície e paraíso, né, acessar esses dois locais que em tese não seriam acessíveis de um para o outro com tanta facilidade, ou
se é alguém vinculado a este outro mistério do monstro e uma organização que existe apenas na superfície. Não sei. É um mistério que, como eu disse, justamente deixa a gente intrigado para querer continuar nas próximas semanas. E essa é a minha intenção. Voltar nas próximas semanas para a gente comentar, teorizar aqui sobre Gachakuta, o nosso dia do lixo, que se vocês quiserem, eu, por favor, peço comentários aqui embaixo. Eu sei que vocês muitas vezes não têm o costume de comentar e tal, mas isso me ajuda a metrificar, não apenas para engajar, é claro, todo comentário impulsiona o vídeo, como sempre, assim como o like, que se você não deu, por favor, deixe o like aqui embaixo, transforme este vídeo num objeto personalíssimo, cheio de alma e importância, mas porque o comentário também me ajuda a entender se vocês querem ou não continuação, e enquanto vocês quiserem, eu volto sempre pra gente falar de Gachakuta, e assim eu espero na semana que vem. Vejo vocês em todos os próximos vídeos, amanhã, em vários outros dias dessa semana, e quem sabe, se tudo der certo, também domingo, no nosso dia do lixo de Gachakuta. A gente se vê por aí. Tchau, tchau.